Bom dia, turminha! Hoje a nossa aula vai ser sobre notação e registro musical, para explorar e identificar diferentes maneiras de fazer o registro musical, tá bom? Explorar e criar improvisações e composições, e aí vocês vão compartilhar depois lá pelo Padlet o trabalho de vocês. Para começar, eu vou fazer algumas questões de sondagem que você não precisa copiar em seu caderno, mas você precisa responder aqui conforme eu for perguntando, para você ter uma noção de como vai fazer a atividade depois, tudo bem? Você toca algum instrumento? Nós temos alunos aqui que participam da fanfarra, não é mesmo? Você sabe o que é uma partitura convencional ou tradicional? E uma partitura não convencional e criativa, você sabe? Você conhece os símbolos utilizados para escrever música? Como é possível registrar ou escrever um som? O que é uma nota musical? Quantas e quais são elas? O que é uma pausa? Existe pausa na música? O silêncio é importante? Como identificar uma nota ou uma pausa escrita numa partitura musical? Você sabe a diferença? Você acha que o som tem cor, forma ou tamanho? Como você representaria isso? Como identificar uma nota ou uma pausa escrita numa partitura convencional? E como identificar um som ou um silêncio escrito numa partitura não convencional? Pense um pouquinho sobre essas questões para podermos continuar a aula. Agora vamos conceituar a notação musical tradicional, a mais comum e a mais usada nas escolas de músicas aqui do Ocidente. O sistema de escrita que representa graficamente uma música é chamado de notação musical. E a notação musical tradicional utiliza um conjunto de símbolos que representam os sons e também os silêncios, e também as regras de interpretação. Para saber ler uma partitura, é como nós sabemos ler um texto em língua portuguesa, por exemplo, porque nós fomos alfabetizados e aprendemos o alfabeto, aprendemos como juntar as letras e formar palavras, aprendemos o significado da pontuação, vírgula, exclamação, interrogação, não é mesmo? Para ler uma partitura musical, também é necessário uma alfabetização, uma aprendizagem, né? Essa notação usa normalmente o pentagrama, que é essa pauta com 5 linhas e 4 espaços. No pentagrama, são colocadas as figuras rítmicas que estão relacionadas ao parâmetro da duração. Lembram do parâmetro do som? A duração é quanto dura um som, se ele é mais curto ou se ele é mais longo. E cada figura desenhadinha aqui representa uma quantidade de tempo. Por exemplo, no mesmo pulso no qual é tocada uma semínima, olha o desenho ali da semínima, é possível tocar 2 colcheias ou 4 semicolcheias. E nesse mesmo contexto, você precisa de 2 pulsos para se tocar uma mínima ou 4 pulsos para uma semibreve, de acordo com essa imagem a seguir. Observe essa imagem com atenção. Vamos continuar conceituando? Observe com atenção este quadrinho aí do lado. Ele representa as figuras de som e as figuras de silêncio numa partitura musical. Representa o pulso e a pulsação, é a unidade de medida da música. O ritmo é a organização de diferentes durações dentro de um compasso. Já o compasso é a organização dos pulsos, que podem ser fortes e fracos de uma música. Já as figuras de som são os símbolos que servem para representar um som, nessa primeira coluna aí do lado esquerdo. E as figuras de silêncio são os símbolos que servem para representar a pausa.
Existem outras figuras como as claves, que são símbolos que indicam o nome e a posição das notas musicais lá na pauta. As mais famosas, as mais que vocês veem, são as claves de Sol e de Dó. Aqui, dá uma olhada na figura de som. Uma semibreve, uma mínima, uma semínima, uma colcheia, uma semicolcheia, uma fusa e uma semifusa. E ali do lado, as figuras de silêncio. Uma pausa da semibreve, uma pausa da mínima e assim por diante. Observem agora um exemplo de partitura convencional. Esta é uma partitura de domínio público, ou seja, qualquer pessoa pode acessar e usar essa partitura de uma música folclórica muito conhecida, que é o Caicai Balão. Então, aqui você tem a clave, os tempos e as notas musicais divididas nos compassos. Essa figura a gente só consegue ler, interpretar, tocar e cantar se a gente for alfabetizado com esses símbolos, o que não é o nosso caso aqui de todo mundo, certo? Então, nós vamos dar uma olhadinha numa partitura não convencional. O que é uma partitura não convencional? Ela não usa esses símbolos convencionais que são ensinados nas escolas de música. Mas, ao mesmo tempo, a gente usa símbolos para representar os sons. Dá uma olhadinha. Essa partitura ela foi criada especialmente para o caderno do professor das escolas estaduais. As estrelinhas representam um som da boca. As ampulhetas verdinhas, um som feito com a perna. E esse símbolozinho aí de proibido, né, representa o silêncio. Agora, olha essa partitura não convencional e volta lá na partitura convencional. O que eles têm em comum? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Porque agora é a hora da proposta de atividade. Preste bastante atenção, a atividade não é complicada. Você vai elaborar uma partitura não convencional, ou seja, você não precisa conhecer aqueles símbolos, mínima, semínima, você vai criar. Primeiramente, você vai pensar num pequeno conjunto de sons que você quer representar. Você pode usar voz, palma, o seu corpo, objetos para produzir o som, tudo bem? Aí você vai criar essa sequência de som. E você vai criar símbolos para registrar esses sons. Vai fazer uma legenda, vai filmar o seu desenho, a sua partitura, representando esse som. Tudo bem? Vou repetir aqui, ó. Você pode utilizar formas geométricas, cores, desenhos, figuras, qualquer símbolo para representar os sons e também o silêncio. E aí você vai interpretar as suas composições, vai filmar para depois você postar lá no Padlet. Vamos fazer de conta que eu sou uma aluna e criei uma partitura não convencional desse jeitinho aqui, ó, que está nesse retângulo. Com essas flechinhas, com essa figura e com os quadrados e mais esse símbolo aqui, ok? E aí eu fiz essa legenda, ó, a flechinha significa bater o pé no chão, o silêncio, bater palma, eu fiz a legenda. Então, agora eu tô filmando e vou fazer o som também que eu quis representar ali, certo? Ó. Perceberam que eu bati o pé 3 vezes, eu fiz silêncio. Bati palma 2 vezes, eu fiz silêncio. Depois eu estalei os meus dedos 4 vezes. Eu representei o que eu tinha feito na minha partitura. Vamos lá? Vamos criar uma partitura, fazer a legenda e gravar o som da sua partitura?